Deus. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém. Não tem uma vez que a gente sobe aqui que dá um frio na barriga, as pernas tremem. E graças a Deus por isso, porque nós precisamos ter o temor na presença do Senhor. A presença de Deus, ela é muito sensível e nós precisamos ter cuidado. O evangelista Felipe me fez esse convite para trazer essa palavra mediante ao curso que nós tivemos algumas semanas atrás, que foi voltada para ministros da palavra, né? Então a gente abre hoje, né, com essa ministração. E você que fez o curso, já se prepara, já busque a Deus, estude a palavra, peça para Deus gerar uma palavra no seu coração, porque quando você menos esperar, vai chegar uma mensagem. E é sempre na quarta-feira, na quinta, faltando sexta de manhã, faltando um dia. O pastor é 30 segundos antes. O evangelista ainda é um dia, dois. Por isso que nós precisamos estar preparados. A pastora pregou uma palavra no domingo e queimou muito no meu coração quando ela falou a respeito de que Jesus era a resposta. E você, o que é? E eu já estava com uma palavra no meu coração e eu falei, olha, se eu tiver a oportunidade, na verdade não é nenhuma palavra, seria um estudo que eu estava escrevendo algumas coisas. E até compartilhei com o evangelista que o Senhor me dê graça para desenvolver essa palavra. E aquilo queimou muito no meu coração a respeito do que ela falou aqui, né, sobre Jesus. Tudo tem a ver com Jesus, né? É por isso que nós estamos aqui. É por Ele que as nossas vidas elas são transformadas. Eu gostaria de convidar você para abrir em Lucas capítulo 5, apenas um verso 21. O tema dessa mensagem é a ideia que Jesus tinha de si mesmo. Fala muito sobre a personalidade dele. Diz assim: os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Amém. Quando eu estava orando ao Senhor a respeito dessa palavra, veio muito forte no meu coração a respeito de identidade, né? No domingo foi pregado sobre Jesus, Ele é a resposta e nós o que somos. Então é uma indagação acerca da sua identidade, do seu propósito, da sua essência. E nos dias atuais nós vemos muito isso, né? As pessoas estão buscando uma forma de ser aceita em determinados grupos, pela forma como se veste, como fala, pelo esporte que pratica ou que gosta, ou pelo hobby que tem, ou pela profissão que escolheu. As pessoas estão sempre em busca de algo onde ela se encaixe dentro de uma cultura, dentro de um padrão aonde ela se sinta confortável. Nós podemos destacar dentro do nosso convívio social. Nós temos as nossas culturas locais, nós falamos a nossa língua que é o português, nós temos algumas crenças e alguns valores que são diferentes
outros países. Se você pegar um país da Europa, por exemplo, são muito diferentes. E geralmente é essa cultura local, é essa crença local que forma a nossa maneira de pensar, de agir, das coisas que nós acreditamos. E outra coisa que forma dentro de nós é a nossa identidade social. O que é essa identidade social? É a quantidade de coisas que eu gosto, que eu acredito, que eu invisto tempo naquilo, que gera dentro de mim essa identidade social. Então eu posso olhar para uma pessoa simplesmente pela roupa que ela usa e já identificar, olha, ela tem um estilo mais despojado, tem um estilo mais voltado para a moda. Eu olho para outra pessoa e eu posso olhar, olha, ela é mais fechada, mais centrada, ou ela é mais reservada, mais tradicional. E nós olhamos para determinadas igrejas a questão dos usos e costumes. E Jesus, ele, dentro desse contexto, ele é judeu, ele nasceu dentro de uma cultura onde essa cultura e essa crença religiosa falava a respeito de um Deus, que era um Deus criador dos céus e da terra. E quando nós paramos para olhar fora do contexto de Jesus e olhamos para os judeus, e eu até ouvi algumas coisas e o meu coração se entristeceu, porque os judeus, eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus nada mais é do que um judeu famoso dentre os muitos judeus. Muitos acreditam que Moisés foi maior do que Jesus, que alguns profetas foram maiores do que Jesus, e que Jesus nada mais é do que um simples homem que viveu dentro de uma época e declarou palavras controversas, palavras que geraram muitas indagações no meio dos religiosos. Jesus, por meio de todo o seu ministério, aonde ele chegava ou aonde ele se encontrava, ele gerava uma indagação nas pessoas. E qual era esta indagação? Todos que encontravam com Jesus se questionavam e perguntavam: quem é este? Quem é esse homem? Com que autoridade? Com que ousadia? Ou em nome de quem que ele fala? Essa era uma marca registrada de Jesus. Por quê? As suas palavras eram palavras de sabedoria e palavras que geravam vida. Aleluia. Então toda vez que Jesus estava em um determinado local e se retirava, as pessoas ficavam se perguntando umas para as outras: quem é este? Da onde que ele veio? Qual é o contexto social de Jesus? E se nós olharmos, Jesus, ele era filho de um carpinteiro. Ele tinha uma profissão. Mas isso não determinou ou impediu que o chamado, que o propósito, que a missão dele fosse cumprida. Eu gostaria de liberar para a sua vida nesta noite essa palavra. Independente de onde você saiu, independente do contexto social aonde você foi gerado, a sua vida não se resume àquilo. Você tem um propósito, você tem uma missão, você pode mais. Na verdade, você foi chamado para o mais, para viver em outros níveis. E foi isso que Jesus, ele demonstrou ao conviver com algumas pessoas naquele tempo. E muitos se perguntavam: quem é esse que controla a natureza? Quem é esse que perdoa os pecados? Quem é esse que cura os enfermos? Jesus, ele sempre desafiava as pessoas a refletirem sobre a sua presença, sobre as suas palavras.
Quando eu estava sentado ali no domingo, eu fiquei pensando: qual é o impacto que a minha vida tem causado nas pessoas fora da igreja? Num momento de comunhão, num compartilhar. Será que tem gerado indagação ou questionamento nas pessoas? Como ele mudou? Olha essas palavras, olha essas atitudes. E não somente palavras, mas elas são carregadas de ações. E eu fiquei me questionando. Jesus, ele sabia, ele tinha um conceito, ele sabia exatamente quem ele era, qual era o propósito, qual que era o chamado, qual que era a sua missão. Fora de um contexto que não era um contexto amistoso. A grande questão aqui é que sempre Jesus, ele marcava a vida de uma pessoa. Lá em Marcos 10, 18, é uma passagem muito conhecida do jovem rico, que ao encontrar com Jesus e ao conversar com Jesus, ele fala para Jesus: bom mestre. Qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamas de bom? Porque o único que é bom é Deus. Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo, que o único que é bom é o meu Pai. Ele que é bom, Ele que ama o pecador e me enviou aqui. Aleluia, Jesus. Santo Deus. E a vida de Jesus foi marcada por isso, por esses encontros. E ele sempre gerava essas indagações nas pessoas, né? Alguns acreditavam que ele era um mestre enviado por Deus, outros, um profeta. Alguns diziam que ele era Elias, outros que ele era Jeremias, e tinha alguns que diziam que ele era João Batista, ressuscitado dos mortos. E a Bíblia fala lá que Jesus, ele se revelou nesse texto, em específico, alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Que é, Jesus revelou as 3 maneiras, o conceito que ele tinha de si mesmo. Ele não ficou maravilhado com as palavras, com os holofortes, com os elogios. Por quê? Ele já tinha um conceito de quem ele era. As pessoas podem olhar para você e fazer pré-julgamentos sobre a sua personalidade, sobre a sua vida. E alguns até falarem: olha, eu gostaria de ter uma vida parecida com a de fulano, porque aparentemente é uma vida fácil. Mas não é. Porque só Deus sabe o que você tem passado, o que você tem vivido e quais têm sido os seus desafios. Jesus, ele sabia exatamente o que ele era. E uma coisa que marcou foram as ações de Jesus. É possível presenciar uma afirmação singular da autoridade de Jesus. Que autoridade era essa? Autoridade sobre os demônios, Marcos 1, 27. Autoridade sobre os enfermos. Autoridade sobre a natureza. Então, quem é esse que até o vento obedece? Quem é esse que faz o mar se acalmar? As pessoas ficavam o tempo todo perguntando: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse evangelista que ora desse jeito? Quem é esse pastor que prega desse jeito? Quem é esse ministro que louva desta maneira? Quem é esse? O povo ficava o tempo todo questionando, se indagando. Por quê? Porque a vida de Jesus marcava.
Aleluia. Aonde ele estava, as pessoas eram marcadas. Aonde ele chegava, havia transformação, havia mudança. Se criava ou se gerava uma atmosfera diferente. Aleluia. A sabedoria de Jesus não é baseada no Antigo Testamento ou nos escritos rabínicos ou na lógica humana. Não, era dele, era da essência dele. Nós precisamos marcar as pessoas com a nossa essência. E a essa essência eu só consigo entender quando realmente eu sei quem eu sou. Qual é o conceito que eu tenho da minha pessoa? Não porque o pastor fala isso, ou porque o irmão fala aquilo, ou porque as pessoas acham. Não. Só Deus e você sabe o que tem dentro do seu coração. E eu fico imaginando Jesus, quando ele disse isso para o jovem: bom, por que me chama de bom? Porque ele sabia o que tinha dentro do coração dele. Aleluia. Jesus veio como um filho de Deus, mas ele viveu como um homem, ele sofreu como um homem, ele teve dores como os homens, ele teve sentimento como qualquer homem, e sensação. A Bíblia fala que ele teve medo também da morte. Ele viveu como um homem, ele sentiu raiva, ele se irou. Por isso que ele falou: por que me chamas de bom? Essa essência que muda a vida das pessoas, só você e Deus sabem como ela está, ou aonde ela precisa chegar, para que a sua vida gere vida em outras pessoas, para que a sua vida promova uma transformação dentro de um ambiente, dentro de uma circunstância, de uma situação que a pastora mencionou sobre aquele garoto na escola. E as ações de Jesus, irmãos, milagres. Nos evangelhos, 34 milagres diferentes que Jesus operou. 34 milagres diferentes. Não eram só palavras, eram ações. Quando Jesus ele falou por meio de uma parábola, quando ele foi questionado sobre se era lícito curar aos sábados, ele respondeu por meio de uma parábola. Então, se o seu animal cair num buraco no sábado, você não vai tirar? Você vai deixar ele morrer? Esse tipo de palavra gerava reflexão nas pessoas. De todos os milagres que Jesus ele operou, o que mais me chamou a atenção foi a cura de um cego de nascença. Porque de todos os milagres que Jesus operou, sempre haviam questionamentos. Não, o paralítico ele não era paralítico, ele só estava com a perna entrevada. O cego de Jericó não era cego, ele só estava com um problema na visão e que os olhos dele ficavam fechados. Mas aqui não. Aquele homem era cego de nascença. E aquilo provocou no povo um alvoroço muito grande. Às vezes você não que algumas atitudes e comportamentos que nós temos gera esse tipo de espanto nas pessoas. E não se preocupe se alguém te questionar ou te indagar ou te afrontar.
se você sabe exatamente o que você está fazendo. Não é para chamar a atenção, não é para se aparecer, mas porque o Espírito Santo de Deus te conduziu a agir desta forma. As pessoas falam: olha, agora você está na igreja sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você está fanático. Você não tem tempo mais para a família. Você não tem tempo mais para os amigos. Então algumas atitudes provocam um certo espanto nas pessoas que não estão dentro desse ambiente, que não estão dentro dessa visão. Jesus não se incomodou com aquele espanto, porque ele sabia exatamente qual era o papel dele. Ele sabia exatamente qual que era a sua missão. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus é as suas palavras. E as palavras de Jesus aqui, irmão, Jesus ele se revelou por ações, ele se revelou por palavras, e as palavras de Jesus, elas não têm precedentes nenhum ou paralelo nenhum. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós podemos reparar que tudo é obrigado. Assim diz o Senhor. Só que Jesus não. Ele fazia afirmações. As palavras de Jesus eram carregadas de autoridade. Asseguro, garanto, assim vos digo-lhes a verdade. Então o povo se espantava com aquelas afirmações. O que são essas afirmações? São as convicções. Nós precisamos ter convicções e não sermos levados por qualquer vento de doutrina ou de movimento que está acontecendo fora. Não. Nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Saber quem Ele é, para nos descobrirmos nele. Esse é o poder do Evangelho, é o poder que traz a transformação. Saber quem Ele é, saber o que Ele fez, para gerar uma transformação em nós. E as palavras de Jesus, ele se sentia em determinadas situações com muita liberdade, com muita leveza, para discutir alguns pontos bem controversos, acerca do divórcio, acerca da cura do sábado. Jesus não justificava pela tradição ou pela lógica, mas sim pela sua palavra. Aleluia. E a sua palavra estava carregada da sua essência. Aleluia. E a sua essência estava carregada de Deus. Aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter essa certeza. Nós falamos aqui sobre o curso e um ponto-chave é: eu preciso acreditar naquilo que eu estou pregando. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou declarando. Porque se eu não acredito nisso, como que eu vou convencer as pessoas a se arrependerem do pecado? Como eu vou convencer as pessoas que existe uma paz, uma alegria que excede todo entendimento quando eu estou em Cristo? Se eu não levo essa vida? As nossas palavras, elas precisam estar carregadas de certeza. Certeza do que somos. Certeza do que nós, por que nós fomos gerados e para que nós fomos gerados. Jesus,
ele foi rotulado de várias formas e em várias situações e maneiras, mas em nenhum momento ele perdeu a sua identidade, em nenhum momento ele perdeu o foco, em nenhum momento ele se desviou do propósito de Deus, porque ele tinha a certeza, ele tinha a convicção. E outro ponto aqui é Jesus, ele via a si mesmo como um revelador da sabedoria. Prova é que ele falava por meio de paradoxos, de parábolas, de poesias, de uma forma mais aberta, mais objetiva. Porque Ele é a verdadeira sabedoria. Ele se coloca até acima de Moisés, sim, de Elias. E eu separei até um texto aqui, que quando eu li, me chamou muita atenção, que diz: então alguns fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites debaixo da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas. Jesus está afirmando: agora está aqui o que é o maior que Jonas. Eu não sou um profeta, eu sou maior do que um profeta, eu sou o Filho de Deus. Outro ponto aqui, irmãos, é a respeito dos títulos. O que é implícito nas ações e nas palavras de Jesus torna mais explícito na questão dos títulos, dos rótulos. E esse é um ponto muito delicado. Nós temos alguns rótulos: crentes, fanáticos, cristãos, pessoas que não são divertidas porque a gente não bebe, ou porque a gente não fuma, ou porque a gente não vai para balada. E eu ouvi isso até de uma pessoa na empresa, que ela falou assim: olha, a gente precisa comemorar essa ação com um happy hour para beber. Aí eu falei assim: não, eu não bebo. Ela falou assim: nossa, então você é chato, quem não bebe é chato. Olha o rótulo que as pessoas têm de quem não bebe. Então a bebida, então eu preciso da bebida para demonstrar a minha alegria? Não, a minha alegria está em Cristo. Então nós somos rotulados, e é nesse momento que nós temos que ter cuidado, porque isso gera dúvida no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma sociedade. O povo romano, quando ele dominou a Israel, ele não fez ninguém de prisioneiro. Vários reinados governaram Israel e fizeram cativo, escravo. Só que os romanos fizeram diferente. Qual que era a ideia? Eles são livres, só que
nós vamos introduzir as nossas crenças, os nossos costumes. Nós vamos levantar alguns para alguns determinados trabalhos, mas a ideia era, por meio do convívio social, corromper os costumes e a crença do verdadeiro Deus. E é isso que o mundo faz, ou é isso que determinados lugares fazem conosco. Nós não estamos ali presos, nós não estamos ali forçados, mas se a gente não tomar cuidado, aquilo transforma, aquilo muda a nossa visão, aquilo nos tira do caminho, do propósito, aquilo rouba a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Só que Jesus, Ele sabia exatamente, Ele era um judeu, mas Ele não era qualquer judeu. Ele não veio para pegar a Torá ou para trazer ensinamentos do Velho Testamento. Não, Ele veio para trazer novidade de vida. Ele veio para quebrar alguns costumes, alguns preconceitos que se existiam dentro do povo. Prova é o publicano e o fariseu. E nós falamos sobre isso aqui. Deus está olhando o coração. E Jesus ele conta essa passagem e ele fala: quem Deus recebeu a oração? Do publicano, que se vangloriou dos seus títulos e dos seus feitos, que ora, que jejua, que dizima, que faz ofertas, que faz sacrifícios? Ou aquele que se apresentou com o coração aberto e falou: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, e eu preciso sim da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, porque eu reconheço que quem justifica pecados, quem faz a redenção é o Senhor, não sou eu, não são as minhas ações, mas é a obra salvadora de Cristo ali na cruz. Aleluia. E Jesus teve alguns títulos. Filho de Davi, por exemplo, foi um. Mateus 9:27. E esse título Jesus ele evitava. A Bíblia fala que em determinados momentos ele aceitava e outros ele simplesmente se calava. Filho de Davi, quando nós falamos, ele traz o que? Nós sabemos que Jesus é da genealogia de Davi. E quem foi Davi? Davi foi o rei de Israel. Quando ele assume esse rótulo, ele entende que isso pode ter o que? Complicações políticas, que foi o que aconteceu. Porque o povo acreditava que Jesus era o rei dos judeus. E até perante Pôncio Pilatos, ele foi indagado: você é rei dos judeus? E ele diz: você que está dizendo. Você que está dizendo. Porque ele entendia que aquilo poderia trazer uma situação que o povo não estava preparado. Quando ele mesmo disse, que o templo seria derrubado e que em 3 dias ele seria reconstruído. E muitos ficaram pensando o quê? Que Jesus ia derrubar o templo. Não, quando na verdade ele estava falando da morte sacrificial, e que seria levantado um novo templo, e esse templo ele seria habitado pelo Espírito Santo, que somos nós. Outro rótulo aqui era o de profeta. Que nem eu te falei, muitos acreditavam que era Elias, que ele era Jeremias. Muitos o comparavam e o viam como João Batista. Mas ele não era um profeta. Ele era o Filho de Deus, que veio para se entregar,
que veio para ter uma morte sacrificial por mim e por você, para nos dar uma nova oportunidade de redenção, de recomeço, de aliança. Foi para isso. Outro ponto aqui, Filho de Deus. E esse Filho de Deus está lá em Marcos 13:32, em que Jesus afirma: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, eu como filho não sei a hora que Ele voltará. Eu não sei a respeito do futuro. E é isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos viver o presente, viver com sabedoria, vigiar, porque Ele virá como um ladrão. E se eu não estiver preparado, eu não vou estar com Ele. Jesus, Ele sabia quem Ele era, e em nenhum momento Ele perdeu o foco. Nós não somos Jesus, mas nós vivemos uma vida como a que Ele viveu. Nós temos os mesmos sentimentos, passamos por aflições, sentimos medo. Qual é a ideia que você tem de você? Como que você se enxerga na presença de Deus? Você se vê por aquilo que as pessoas falam de você? Ou por aquilo que só você e Deus sabe quem realmente é você? Algumas enganações, elas precisam cair por terra. Alguns rótulos e desculpe até a palavra, algumas máscaras, elas precisam cair. Porque Ele quer nos conhecer. E mais do que isso, as pessoas querem conhecer e sentir essa essência que você tem, e que esse rótulo não permite. Eu fiquei refletindo no domingo sobre o que foi ministrado. Será que eu estou, quando tem a oportunidade, trazendo uma palavra que é viva, e essa palavra ela está alinhada com o meu dia a dia, com as minhas ações? Se essa palavra está alinhada com as minhas atitudes, o meu comportamento dentro de casa, no meu trabalho, no meio dos meus amigos. Eu conversava com uma pessoa e aquilo me marcou, porque ele era católico, e a gente começou a conversar. Ele falou que ele ia para a Romaria, e eu fiquei ouvindo, falei, bacana, muito interessante. E aí ele foi falando, olha, um dia eu estava lá, e eu já tinha ido algumas vezes, era a minha quinta ou sexta vez, e existem os líderes, né? Um primeiro, no meio e no fim, para o povo não se perder. E ele falou que estava no meio e viu uma mulher. Ele falou assim, olha, ô mulher, acho que era Patrícia o nome dela. Ô Patrícia, o que você está fazendo aqui? Olha, eu vim com fulana, mas ela me largou aqui, eu não sei onde ela está. Aí ele falou assim, ah é? Então fica tranquila, que a partir de hoje eu vou com você até o final do caminho. E eu falei, por que você fez isso? Porque eu entendi que o meu propósito ali não era pedir por aquilo que eu queria, mas era ajudar aquela pessoa.
Então, irmãos, a religiosidade, ela nos afasta de Deus, das pessoas. Jesus, ele não temeu a religiosidade. Ele estava no meio dos judeus, ele estava no meio dos gentios, sempre trazendo a sua essência, as suas palavras, os seus ensinamentos. E eu falei para ele: nossa, que bonito essa sua atitude. E ele falou: mas o que mais me chamou a atenção foi que em um desses encontros, tinha uma barraca ou uma tenda, e o pessoal estava dando lanche e água. E para minha surpresa, eram os evangélicos. Eu falei: sério? Eu falei: glória a Deus. E ele falou assim: olha, aquilo alegrou muito o meu coração, porque as pessoas, elas ficam pregando a rivalidade, quando na verdade se esquecem que a essência, ela é única, é Jesus. Talvez a forma ou a maneira esteja errada, mas a essência, o princípio básico é Jesus, que quebra barreiras, que quebra paradigmas, que quebra preconceito, que quebra religiosidade. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite se perguntando: quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Jesus, ele perguntava isso ao tempo todo para os discípulos. Pedro, o que o povo está falando? O que eles dizem que eu sou? E você, Pedro? Quem eu sou para você? E eu te pergunto nessa noite: quem Jesus é para você? O quanto que você se parece com Ele, ou o quanto que você deseja se parecer com Ele. Jesus, ele transformava ambientes, e nós precisamos disso. Nós precisamos chegar no local e mudar o ambiente, independente da classe social, independente das pessoas. Era isso que Jesus fazia. Isso me faz lembrar da passagem quando ele transformou a água em vinho. Eu fico perguntando: será que Jesus foi de penetra? Eu não consigo imaginar isso. Eu entendo que Jesus era uma pessoa muito querida, mesmo sem ser compreendida dentro da sua época, e ele amava o relacionamento com as pessoas. Então a religiosidade nos afasta de sermos luz para as outras pessoas, porque eu não posso ir em determinado local, ou eu não posso ir na casa de fulano, ou se uma pessoa estiver no bar e fazer um oi para mim, eu me escondo, porque vai que os irmãos me ver parado conversando na frente do bar. Você está sendo religioso e se esquecendo do relacionamento. Aleluia! O pastor sabe, todas as vezes que a gente fazia uma coisa, a gente chamava ele. Ele, o pessoal bebendo e falando besteira, e ele estava lá. Por quê? Ele não foi religioso, porque ele estava preocupado, ou ele estava interessado em ter relacionamento, em ser luz para as outras pessoas. E é isso que Jesus fazia o tempo todo. Ele se relacionava. Qual é a ideia que você tem de você mesmo? Qual é a ideia que você tem de você?
qual é a ideia que Jesus tem de você. Aleluia. Gostaria de convidar você nesse momento para se levantar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração. E essa oração nós vamos pedir, como foi declarado aqui no louvor. Ele vem saltando pelos montes. Aleluia. E eu sou a sua noiva. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, eu sou do meu amado. Eu sei que Ele também é meu. Aleluia. E eu desejo por isso. E eu busco por isso. Obrigado, Jesus. E eu quero me parecer com o meu amado. Aleluia. Sim. Porque Ele vem me buscar. Nós precisamos deixar de lado os rótulos, os títulos, e entendermos que nós somos todos iguais e o que nos une é Cristo, que a essência é Cristo, que a mensagem é trazer transformação, impactar as pessoas por meio de palavras, de atitudes, de ações. Nós precisamos ter ações, porque isso foi o que Jesus fez o tempo todo. Ele sabia exatamente o que ele era, e ele fez de uma forma totalmente cronometrada. Eu preciso ter palavras, eu preciso ter ações, eu preciso abrir mão de alguns rótulos, eu preciso me impor em determinadas situações, eu preciso declarar a verdade de Cristo, mesmo que isso incomode alguém, mesmo que isso me afaste de algumas pessoas. Aleluia. Eu preciso declarar a Cristo sobre essas pessoas. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós queremos, Senhor, ser parecidos contigo nas palavras, nas atitudes, nas ações. Pai, tira toda a máscara de religiosidade do nosso coração, quebra todo o preconceito que ainda existe em nós, por acharmos que somos salvos, que somos escolhidos. Pai, nós sabemos que tudo isso só é possível por conta do seu sacrifício, da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Nós te pedimos, Senhor, transforma, Senhor, o nosso caráter, as nossas palavras, a nossa mente, Pai amado. Ela precisa ser mudada, ela precisa ser libertada, Senhor, em alguns aspectos. Por isso nós te pedimos, derrama sobre nós, Pai amado. Derrama sobre nós, Pai amado. Derrama sobre nós, Pai amado, o teu Espírito Santo. Pai amado, nós queremos ser encontrados, nós queremos ser achados por ti. Aleluia. Nós queremos, Pai amado, ser parecidos com o Senhor. Jesus, Ele marcou a vida das pessoas, e nós queremos marcar a vida das pessoas que não conhecem ao Senhor. Por isso, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nos conceda sabedoria. Nos conceda sabedoria, Pai amado.
Gere em nós, Pai amado, amor pelas vidas, amor pelos perdidos. Gere em nós, Pai amado, indignação pelos perdidos. Gere em nós, Pai amado, gera em nós, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai amado.